Olá, iluminados! Tudo bem? Tudo bem, muito bom. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. A semana começou hoje. Para quem tem um trabalhinho, quem pôde aproveitar o feriado, ótimo. Quem não pôde, tudo bem. Gente, semana. Desculpe, esta semana eu passei pela minha sessão de terapia, que é uma atividade que eu recomendo muito. Ajuda bastante a nós termos uma melhor compreensão das, da nossa vida aqui. Essa vida que nós estamos aqui vivenciando, onde temos papéis, ela parece ser real, ela tem a sua realidade para nós. Eu sempre venho falar aqui sobre algumas questões do eu para o meu eu, este eu que fala para mim, que me dá orientações, que me dá dicas, ele tem muitos nomes. Tem gente que chama de intuição, tem gente que chama de anjo protetor, tem gente que chama de Deus, Jesus, santo, egrégora. Cara, para aí, dê o nome que você quiser. Para mim, sempre enfatizo isso, para mim, é uma expressão superior imaterial. Nunca poderá ser provada, porque ela não é uma coisa mensurável pela ciência. Esse reflexo é aqui, ó. É o sol que está pegando, tá? Como não vai ser medida pela ciência, nunca vai ter prova. Então é uma coisa metafísica. É uma coisa que estava fora do contexto racional. Embora ela tenha uma racionalidade. Essa racionalidade é uma racionalidade que usamos para explicar coisas que não têm explicação. Então, como é que eu vou explicar uma intuição, uma, uma voz que você ouve? A ciência pode dizer, ó, isso tudo aí é esquizofrenia. Você está ouvindo vozes? É esquizofrenia. Eu não ouço vozes. Nunca ouvi. Tem gente que ouve e tudo bem. Tem intuições, tem revelações para esta pessoa que são de extrema relevância. Para mim, não acontece. É um problema? As experiências que as outras pessoas têm, metafísicas, elas são experiências ótimas e podem ser compartilhadas. Esse compartilhar é o que faz a pessoa, muitas vezes, lembrar que teve uma experiência dessa. E que essa experiência ficou armazenada dentro dele, como uma informação. Mas, a partir do momento que ele pode desfrutar, essa palavra é interessante mesmo, a partir do momento que ele pode desfrutar desta
nesse compartilhamento, ele pode ter a oportunidade de comparar com o outro, no sentido positivo. Essa comparação vai trazer algum benefício para ele, e ele também, então, ele vai poder desfrutar disso e também compartilhar, se ele assim o quiser. Por que tudo isso? Porque é isso que nós somos. Somos seres sociais. Humanamente, somos seres sociais. Estamos aqui, construímos uma sociedade baseada em conceitos, e esses conceitos, um deles é a comunicação, que é a forma mais elevada que nós temos como animal, como animais que somos. A forma de nos comunicarmos, ela é muito eficaz, muito superior aos outros animais que também têm formas próprias de comunicação. E, embora nós não tenhamos a profundidade do entendimento delas, nós podemos dizer com certeza que eles têm uma comunicação. E também, talvez, possa ser uma comunicação de extrema qualidade como a nossa. Porém, nós não a entendemos da mesma forma que eles não nos entendem. Então, por sermos seres sociais, nós estamos aqui dividindo conhecimento. Para mim, poder colocar aqui para os improváveis audiência, para a improvável audiência, estou aqui para mostrar para vocês que é possível que, através da experiência de outras pessoas, nós consigamos aproveitar o ensinamento. E não é assim? Você vai numa escola. Qual é a função da escola? Educar, ensinar. E ela vai estar baseada em quê? Em valores. Que valores? Valores que os professores aprenderam, estudaram e então repassam aos seus alunos. Isso é o quê? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Muitas vezes o professor precisa fazer uma comparação, né? E isso é aprender, compartilhando a experiência que ele teve. Foi baseada em quê? Em experiência real. Ah, olha, aconteceu isso, é mensurável, acabei ser ótimo, é isso mesmo. Mas é o ato de compartilhar. Você vai conversar com alguém e alguém te dá uma experiência. Você vai conversar com um médico numa consulta, ele vai ver a experiência dele e usá-la em você para tratá-lo. Você vai ao mecânico, ele vai ver a experiência, né, que ele tem para fazer as coisas. Às vezes, o mecânico, ele consegue ter uma intuição sobre algum problema. E o que é esta intuição? São percepções que ele teve e que ficaram armazenadas. E diante de um gatilho visual, auditivo, de toque, ele consegue traduzir aquilo em uma solução, porque isso já estava, esta informação já estava lá. É isso, gente. Esta é a função que, quando nós estudamos metafísica, que nós entendemos que existe uma inteligência, uma energia, sei lá, né? Alguma coisa que nós não sabemos a forma, mas sabemos, nós damos um nome. Esta percepção que nós temos, ela puxa desta
fonte desta energia, desta sabedoria universal, enfim, conhecimento que humanamente nós não temos, mas que através de pessoas que já tiveram esse contato íntimo com esta fonte, com este ser, enfim, quando as pessoas têm esse contato e dividem, elas trazem para nós conforto, conforto para uma dor que muitas vezes não entendemos de onde vem. Este conforto virou muitas vezes uma religião, virou muitas vezes uma seita, enfim, em que pessoas se reuniam e tinham um alívio para as suas dúvidas, para as suas dores. Ah, mas isso tem muita enganação, tem muita mentira. Tem, está cheio. É o que mais tem, é fraude, é mentira para conseguir dinheiro, conseguir benefícios próprios para a custa da ignorância alheia. Mas isto cabe a cada um, porque se alguém vai tomar uma decisão por você, você já está sendo manipulado. Se é uma pessoa dizendo que as cartas falaram isso, que o espírito disse aquilo, em troca de dinheiro, eles estão te enganando. Mas se o Estado está ali em cima de você, dizendo para você o que você tem que fazer da sua vida, como é que ela tem que ser regida, você está sob controle do mesmo jeito. Então você não é livre. Você não é livre. Porque se você tem que obedecer ao Estado para conseguir alguma coisa, você também não é livre. Você tem um contrato. Então não é tão. É uma relação bem séria. Bem séria. O Estado ele tem uma função importante: organizar a sociedade e trazer segurança e bem-estar em geral para todos. Mas isso não acontece, não é? Não acontece. Por quê? Porque ela é falha. Ela é baseada no quê? No homem, no ser humano, que é completamente falho. Ah, e a religião é melhor? Não é melhor. Não, ela tem tantas falhas quanto, porque ela é baseada no mesmo caractere humano. Então, quando a gente fala de metafísica, a gente está falando de algo que não é humano. Não é humano. Não tem essas leis, não tem essas regras. E, óbvio, nós estamos aqui tentando entender essas coisas humanamente, mas não consegue. E as explicações, como a que eu estou tentando passar aqui, são explicações que não têm nenhuma comprovação científica. Nunca vai ter. Então não se iluda. Aqui dentro desse contexto, desses 15 minutinhos aqui que nós conversamos, esse monólogo, né, porque não é uma conversa de fato, mas nesse momentinho saem muitas coisas aqui que eu não pensei em falar. Está saindo dentro de um fluxo de ideias e às vezes esse fluxo pode servir 2 palavras, 3 palavras para alguém ajeitar a vida dela, para ela compreender uma situação, para ela ficar em paz. Então, se aqui, atualmente, nesta data de 22 de abril de 2026, dos 17 ouvintes que eu tenho hoje, se um deles falar assim, olha, legal, isso serviu para mim, maravilha, que bom, valeu toda essa brincadeira. Valeu. E eu fico feliz com isso, porque eu sei que tem. Então, meus caros, esse foi o Eu para mim, que às vezes dói. Às vezes dói.
Um grande abraço, boa semana.